Opa, e aí, tudo bem? Eu quero te chamar para bater um papo bem interessante sobre inovação e tecnologia. E se você criou ou pretende criar alguma micro ou pequena empresa, fica aqui nesse vídeo porque ele vai ser bem interessante para você. E aí, beleza? Eu sou Everton Patrício da Empreender de Verdade e vamos em frente. É o seguinte, José Salib Neto, ele disse uma frase bem interessante. Ele falou o seguinte: não podemos confundir inovação com tecnologia. E o que isso tem a ver com micro e pequenas empresas? A questão é a seguinte: geralmente as iniciativas de inovação dentro das micro e pequenas empresas, elas circulam mais ou menos por esses exemplos aqui. Ah, eu vou comprar logo os melhores computadores que existem para colocar na minha empresa. Ah, eu vou comprar aparelhos de TV, vou contratar um serviço de TV a cabo e vou montar uma sala de espera para os meus clientes. Isso porque nenhum dos meus concorrentes tem isso aqui dentro do meu segmento ou dentro da minha cidade, por exemplo. Não, eu vou comprar um tablet e vou contratar um sistema para que os meus clientes possam avaliar a qualidade dos serviços que a gente presta. Mas será que esses três exemplos aqui que eu citei, eles têm a ver com inovação? Vamos verificar aqui o que inovação, o que Peter Drucker tem a dizer sobre inovação. Peter Drucker diz o seguinte: inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Então, entendendo essa mudança de comportamento, vamos fazer uma breve comparação com as iniciativas que foram citadas e verificar se houve de fato alguma mudança no comportamento. Então, quando você compra melhores computadores para sua empresa, você está promovendo a mudança do comportamento dos seus clientes de alguma forma, ou você está apenas equipando melhor a sua empresa? Quando você monta uma sala de espera, quando você contrata aparelho de TV, você está apenas promovendo um maior conforto para o seu cliente. Caso ele vai esperar o serviço que você possa prestar ficar pronto de alguma forma enquanto ele fica dentro da sua empresa, ou você está modificando consideravelmente o comportamento do seu cliente. Quando você compra um tablet e você possibilita que os seus clientes possam avaliar a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu atendimento, você está mudando de alguma forma o comportamento do seu cliente, ou você está apenas conseguindo uma forma interessante de você obter feedback dos seus clientes? Para você poder entender melhor e para a gente poder entender melhor, vamos ver exemplos de inovação. Um grande exemplo que eu separei é a questão da Apple e do iPod. Veja o seguinte, a Apple ela criou um novo hardware, ou seja, ela investiu em tecnologia. Mas a diferença nesse caso não foi apenas a criação do novo hardware, foi a criação do hardware junto com a sua combinação com software e com a loja online. A questão é que o iPod, que foi o hardware criado, ele funciona em conjunto com o software iTunes. O software iTunes permite que você possa fazer compras e o download de músicas a partir da loja online. E a loja online, ela disponibilizou a primeira maior biblioteca digital do mundo, dentro do contexto musical, possibilitando o que foi possibilitado através de acordos com as maiores gravadoras. Então, perceba que a gente criou, que a Apple, no caso, criou um hardware, que ela criou um software totalmente diferente para funcionar com esse hardware e que ela criou uma loja online na qual ela tinha um repositório gigantesco de músicas online. Veja que isso possibilitou uma transformação na forma de comprar e de consumir conteúdo musical. Inclusive, isso não somente possibilitou a transformação da forma dos clientes de consumirem o conteúdo musical, como também acabou, como consequência, transformando boa parte da indústria musical. Veja que isso acabou culminando no desaparecimento de CDs,
na mudança do comportamento dos fabricantes, que inclusive tiveram que parar de deixar de fabricar esses equipamentos, inclusive, muito provavelmente, muitos revendedores acabaram saindo do mercado ou tendo que trabalhar com outros produtos. Se a gente comparar isso com os antigos Walkman e Discman, basicamente é uma diferença gigantesca, porque quando a gente teve o surgimento do Walkman, no surgimento do Walkman, as pessoas tiveram uma mudança muito grande no comportamento de ouvir música, por exemplo, porque elas deixaram de ouvir em um lugar específico, em sua casa, ou de carregar aqueles grandes gravadores que a gente via nos anos 80, por exemplo, e elas passaram a andar com um Walkman. Mas quando houve a mudança do Walkman para o Discman, a gente não teve uma mudança significativa no comportamento do usuário. Basicamente mudou a mídia, que era uma fita cassete e passou a ser um CD, né? Mas quando a gente vem do Discman para a Apple, no caso do iPod, a gente já teve uma gigantesca mudança. E você? Agora eu quero me voltar para você, para o seu caso, para o caso da sua empresa. Como é que você pode promover, dentro do contexto da sua empresa, uma grande inovação? Então, para você não ficar totalmente perdido, eu gostaria de te dar uma dica, de te dar o primeiro passo por onde você deve começar a pensar em inovação dentro da sua empresa. E o primeiro passo é analisar os problemas dos seus clientes, ou os problemas das pessoas dentro do seu contexto de trabalho. Sejam ou não seus clientes, sejam ou não suas clientes. Então, assim, eu gostaria de fazer uma comparação interessante, de mostrar para você que toda empresa só existe para resolver problemas de pessoas. Veja, por exemplo, uma cidade, vou até colocar aqui para ficar registrado aqui no mapa mental. Em uma cidade onde não existem automóveis, não há necessidade de existirem oficinas mecânicas. Você concorda? Então, se por exemplo, na cidade não existem automóveis, nenhum dos moradores daquela cidade tem automóveis, e ninguém que tem automóvel passa por aquela cidade, naquela cidade não existe a necessidade de haver oficinas mecânicas, você concorda? E em cima disso a gente tem um grande erro de muitos empreendedores. O problema é que geralmente eles olham apenas para si mesmos, e em cima disso, para você entender melhor a diferença entre esse caso aqui da cidade e o do supermercado, esse caso do supermercado é um caso bem interessante, que há muitos anos atrás eu conheci um camarada que ele foi gerente de um grande supermercado. E depois de muitos anos ele decidiu montar uma empresa. Ele pensou assim, não, eu agora vou ser dono do meu próprio negócio. Só que foi exatamente aqui que ele cometeu o erro. Ao invés de ele pensar assim, deixe-me olhar para as pessoas, deixe eu olhar para a minha cidade, para o meu bairro e ver quais problemas as pessoas têm. Ele simplesmente olhou para si mesmo e ele pensou assim, o que eu gosto de fazer? Com o que eu sei trabalhar? Ah, já sei, eu trabalhei muitos anos em supermercado, então vou montar um outro supermercado. Engraçado que além de ter montado um outro supermercado, mais um supermercado, ele simplesmente montou em um lugar onde já existiam diversos outros supermercados. Do lado direito tinham vários, do lado esquerdo tinham vários e na frente tinham mais ainda. Então veja que na verdade se na cidade ou se no bairro já existiam diversos supermercados, então problemas relacionados a supermercados provavelmente não faziam parte das pessoas. Elas poderiam ter qualquer outro problema, menos problema relacionado com o supermercado. Hipoteticamente, né? Mas a questão é que esse caso do camarada do supermercado aqui, um ano depois de ter montado o supermercado, ele acabou abrindo falência. Ele acabou entrando em falência. E o complicado é que quando uma empresa entra em falência,
Ei, meu amigo, são muitos anos de dívidas aí que provavelmente ou que geralmente acompanham o empreendedor. Inclusive, talvez esse seja um dos maiores medos de empreendedores montarem empresas, de não dar certo e acabar ficando com muitas dívidas. Mas hoje nós temos novas formas de fazer testes com empreendedorismo e depois a gente comenta. Mas por enquanto vamos voltar aqui ao nosso caso. Então, algumas perguntas interessantes após você escolher uma persona, um segmento ou definir um nicho específico no qual você queira trabalhar é: quais são os maiores problemas das pessoas nesse nicho específico que fazem parte desse segmento de público-alvo? Talvez uma pergunta mais interessante ainda seja: quais são os seus maiores problemas que ainda não estão sendo resolvidos? Geralmente a gente, principalmente nós empreendedores aqui do Brasil, temos a mania de pensar assim: quando eu vou montar uma empresa, vou até colocar aqui para ficar registrado, vou colocar aqui, fica melhor, um passo errado ou um pensamento errado que as pessoas têm é: o que já está dando certo para eu poder copiar. E isso aqui é interessante porque a gente tem um exemplo de lan houses e de lojas de açaí, por exemplo. Lan house, quando começou a surgir, tinha era gato pingado. Tinha uma lan house aqui, outra acolá, e depois surgiram diversas lan houses em toda esquina, praticamente tinha uma lan house diferente. E loja de açaí é do mesmo jeito. O pessoal olhou: eita, fulano colocou uma loja de açaí e deu certo. Comprou até um carro, olha, tá dando certo. Deixa eu montar também uma loja de açaí para eu comprar um carro também. Essa é uma forma totalmente incorreta de você montar empreendimentos. Né? A forma talvez mais correta de pelo menos você fazer um teste em cima de um empreendimento é você pensar, olhar para as pessoas e pensar: quais problemas essas pessoas enfrentam, por quais problemas essas pessoas passam e que ainda não estão sendo resolvidos. Em cima disso, quando eu resolvo um problema das pessoas que ainda não está sendo resolvido, eu posso ser relevante para essas pessoas de alguma forma. Então, como eu posso resolver esses problemas de uma forma totalmente diferente? Né? Aqui vale para a questão dos problemas que talvez já estejam sendo resolvidos por outras empresas. Se você de repente conseguir imaginar formas diferentes de resolver esses problemas, talvez possa ser uma forma de inovar. Após isso, é que conseguiremos imaginar quais tecnologias utilizaremos para ajudar na resolução dos problemas identificados e que valem a pena serem resolvidos. Então veja que primeiro eu olho para as pessoas, né? Posso até montar aqui vou montar um resumo aqui. Resumo. Então, primeiro eu olho para as pessoas. Colocar aqui. Segundo, eu verifico seus problemas. E somente em último lugar, terceiro lugar ou último lugar, é que eu analiso as tecnologias a serem utilizadas. Beleza. Então, um passo errado... isso aqui foi o que eu acabei de falar. Beleza, então nós temos o resumo. Primeiro, eu olho para as pessoas. Segundo, eu verifico os problemas que essas pessoas enfrentam. Em terceiro lugar, em último lugar, é que eu vou analisar quais tecnologias que eu vou utilizar para resolver esses problemas. Então, voltando aqui, de fato, nós não podemos confundir a inovação com tecnologia, porque tecnologia ela é apenas uma forma de auxiliar na resolução de problemas de pessoas, beleza?
Então, é isso aí. Eu espero ter contribuído com você. Eu espero que você possa utilizar esse conteúdo para inovar de alguma forma na sua empresa. E muito obrigado. Tchau, tchau.